vamos conversar agora sobre as instituições financeiras captadoras de depósito à vista. Bom, agora, o que é o depósito à vista? É o dinheiro depositado no banco, ou seja, esse dinheiro que a gente está acostumado, que você dá o talão de cheque, que você paga a conta e tal. Então, é o dinheiro sem remuneração que está lá no banco depositado. Então, agora, o que essas instituições financeiras têm de tão importante que justifique que elas tenham uma separação das outras instituições? Ou seja, o que ela faz, né, para que ela possa ter essa importância toda? E quais são elas, né? Então, vamos ver. Quais são as instituições financeiras captadoras de depósito à vista? São os bancos múltiplos com carteira comercial, os bancos comerciais, as caixas econômicas, no caso só existe hoje uma, que é a Caixa Econômica Federal, e as cooperativas de crédito. Mas, e agora então, assim, nós vamos falar sobre cada um deles. Mas o que essas instituições financeiras têm de tão importante para que ela tenha uma separação das outras instituições? Vamos imaginar que você estivesse numa sociedade, uma pequena sociedade, esquecendo tudo que você conhece hoje com relação aos bancos, ou seja, a quantidade de bancos que tem no mercado. Pense em uma sociedade, pequena sociedade, de que nessa sociedade só exista um banco. Portanto, todo o dinheiro daquela sociedade vai se movimentando e acaba sendo, de uma certa forma, depositado naquele banco. Então, tudo gira em torno daquele dinheiro saindo das pessoas, sendo depositadas no banco, as pessoas vão lá e retiram esse dinheiro. Então, ou seja, começa a ter uma movimentação somente ali, ou seja, aquele dinheiro circula, mas acaba ficando naquele banco. Bom, então o que aconteceu? Os bancos começaram a observar, então, que as pessoas depositavam e retiravam dinheiro em momentos distintos uns do outro, ou seja, nem todo mundo depositava tudo num dia só e nem sacava tudo num dia só. Então, essa defasagem entre depósito e retirada forma um colchão de liquidez. Bom, logicamente, com o passar do tempo, o que o banco começou a observar? Que tinha uma quantidade de recursos, de dinheiro, que ficava parado lá no banco. Então, as pessoas movimentavam e sacavam, mas sempre permanecia uma quantidade de dinheiro lá no cofre do banco, que é o que é chamado de colchão de liquidez. E aí o que acontece? O banco começou a observar aquele dinheiro e o dinheiro está lá parado. E aí o que o banco começou a pensar? Falou, espera aí, eu tenho, vamos supor, 5.000 moedas quaisquer, que ficam lá sempre parado lá. Aí o banco começou a pensar o quê? Falou assim, eu vou emprestar esse dinheiro. Então, ele observando aquele dinheiro lá e nunca mexia. Ele falou assim, vou emprestar esse dinheiro. E o que esse banco fez? Emprestou dinheiro para, por exemplo, uma empresa, com o objetivo dessa empresa fazer um investimento qualquer. Então essa empresa vai ser ampliada, vai comprar uma indústria. Então o banco pegou daquele dinheiro, daquele colchão de liquidez, daquele dinheiro que estava lá parado, e emprestou, por exemplo, 2.000 para essa empresa, para que essa empresa pudesse comprar uma sede própria, ou uma nova indústria. Então, o recurso saiu do banco e foi para essa empresa. Bom, agora o que a empresa fez? Ela pegou o dinheiro e pagou pela compra. Então, o que a pessoa que recebeu o dinheiro fez? Foi lá e depositou o dinheiro no banco. Ou seja, houve aquele ciclo. Então, o banco tirou o dinheiro, emprestou para aquela empresa para que pudesse fazer uma compra, o dinheiro acabou retornando. E foi para onde? Voltou para o banco de novo. Agora, vamos pensar uma coisa. O banco tinha 5.000 de depósito. Consequentemente, as pessoas tinham 5.000 em recibo daquele depósito que estava lá. Mas o que aconteceu agora? O banco, ao emprestar o dinheiro para a empresa comprou uma outra empresa, expandiu, e o dinheiro retornou para o banco. O que aconteceu? As pessoas tinham em depósito 5.000 e tinha 5.000 no banco. O banco emprestou 2.000, só que agora o dinheiro voltou para o banco, mas agora as pessoas têm quanto em recibo? 7.000. Então, ou seja, no banco mesmo, efetivamente, tem quanto? 5.000. Quanto que tem de recibo com as pessoas agora? 7.000. Então, o que aconteceu? Se todas as pessoas forem ao banco buscar o dinheiro,
não vai ter no banco 7 mil, vai ter só 5. Por quê? Porque o banco pegou daqueles 5, emprestou 2 e que acabou retornando para esse próprio banco, uma vez que só existia aquele banco naquela sociedade. Só que isso não encerra aí. O banco continuou com 5 mil, as pessoas depositando e retirando em momentos distintos, permaneceram os 5 mil guardados no banco. O que o banco pensou? Eu vou emprestar novamente esse dinheiro. Aí, uma outra empresa chegou ao banco, pegou um dinheiro emprestado para pagar a folha de pagamento dos empregados, para pagar os empregados. O que os empregados fizeram? Fizeram suas compras, acabou o dinheiro, vou fazendo o quê? Voltando para o banco. Então vamos imaginar a seguinte situação. Tinham 5 mil agora, as pessoas tinham 7 mil de recibo. O banco emprestou novamente 2 mil. Essa pessoa pagou, voltou para o banco. Quanto o banco tem agora em dinheiro lá? 5 mil. Quanto que tem em recibo? 9 mil. Está percebendo que o banco está fazendo o quê? Está criando moeda, o banco está criando dinheiro. Mas ele está criando dinheiro, fabricando dinheiro? Não. Ele está fabricando um dinheiro, mas só que de forma o quê? Contábil, de forma escritural. Isso é chamado de moeda escritural. Então, ou seja, o que é a moeda escritural? É aquela moeda que o banco criou ao fazer o empréstimo e o dinheiro retornar. Logicamente que eu fiz um exemplo para ficar mais fácil, você imaginando uma sociedade com um banco. Mas você pode agora imaginar a nossa sociedade com diversos bancos. Então, acaba que o dinheiro ou está com um ou está com o outro, mas de uma certa forma o banco tem então o poder de quê? De multiplicar moeda escritural. Isso é chamado, portanto, de multiplicador bancário. Então, ou seja, as instituições financeiras captadoras de depósito à vista, pelo fato de receber um dinheiro, que é um dinheiro sem remuneração, que o banco não paga por esse dinheiro, é o dinheiro mais barato que o banco recebe, e essas instituições então têm o poder de quê? De criar mais dinheiro. Bom, só que isso, logicamente, isso é finito, ele não é infinito. Então, só que chega o banco com isso vai multiplicando dinheiro o tempo todo. O que é que a gente vai entender agora? Qual que é o próximo passo? É a gente perceber, no caso, o que é o compulsório. O que é o depósito compulsório? O depósito compulsório, portanto, é uma taxa que incide sobre o dinheiro que está parado no banco, inibindo o poder que o banco tem de multiplicar esse dinheiro. Por exemplo, sobre o depósito à vista, o compulsório hoje é de 42%. Isso significa dizer que daqueles 5 mil do nosso exemplo, 2.100, o banco terá que fazer o quê? Transportar esse dinheiro para o Banco Central e esse dinheiro fica retido no Banco Central. Portanto, se antes o banco tinha 5 mil para poder aplicar e, consequentemente, multiplicar o dinheiro, ele passa agora a contar só com quanto? 2.900, ou seja, 2.100 fica retido no Banco Central. Observe que isso não é um imposto que o banco vai lá e paga. Não, é uma retenção do dinheiro que fica parado no Banco Central. Portanto, o compulsório nada mais é do que uma taxa que incide sobre o dinheiro que está lá no banco parado e que é obrigatoriamente levado para o Banco Central. Portanto, as instituições financeiras captadoras de depósito à vista têm esse poder de multiplicar dinheiro.